Hoje nós vamos falar de algumas dicas de como lidar com o término de relacionamento. Meu nome é Letícia Leme, sou psicóloga analista junguiana e aqui falamos de autoconhecimento e nossas relações no mundo. Essas dicas servem tanto para quando a gente fala de um término de relacionamento amoroso, mas também podem ser aplicadas para uma amizade que tenha tido um fim, ou até uma relação familiar que tenha não necessariamente chegado ao fim, mas que a gente prefira se afastar por um tempo. Eu sei que quando a gente fala de família, às vezes acaba ficando mais desafiador cortar essa relação, né, por N razões. Então, às vezes, por um tempo, se afastar. Quando a gente fala do término de qualquer coisa em nossa vida, a gente fala das 5 fases do luto. Então, a gente tem essas 5 fases que a gente vai vivenciando, que é um dos temas que eu vou trazer aqui, para você ter essa consciência de que essas mudanças de humor que vão acontecendo fazem parte desse processo e que você pode ir voltando nessas emoções que você vai passando. Além disso, eu também vou trazer algumas técnicas para tornar um pouco mais amoroso e mais fácil esse processo para você. Bom, vamos lá. A primeira dica que eu queria dar com relação a você realmente, se você escolheu, né, ou se essa pessoa resolveu não ter mais relação com você, o que é importante é que você, nesse momento, se afaste o máximo possível dela. Então, se afaste nas redes sociais, tente evitar de vê-la, porque o que acontece? O nosso cérebro, e aí são diversas pesquisas com relação a isso, tem uma questão relacionada ao hábito de você ver alguém, o seu cérebro estar quase que, entre aspas, viciado nessa pessoa, porque ela fez parte da sua rotina por um certo tempo, ou um longo período, ou que teve uma intensidade aí de sentimentos envolvida. Então, se você se mantiver próximo a essa pessoa, pode começar a surgir falta que não necessariamente é sobre você querer voltar com essa pessoa ou não, mas simplesmente porque você sente falta dela no seu dia a dia, por estar com esse hábito desenvolvido, né? Então, hábito é diferente de sentimento. Você pode perceber que o sentimento não é mais o mesmo, tanto dela com relação a você ou de você com relação a essa pessoa, mas ainda pode ter esse apego, esse hábito que faz com que você confunda, principalmente nos momentos que você vai passando por essas fases do luto, ache que é para tentar novamente, que é amor, enfim. Uma segunda técnica que é muito importante, que está muito linkada com essa primeira, é você colocar num papel, se você for mais artístico, você pode desenhar, enfim, da forma que você for sentindo, né? Porque cada um é um indivíduo. Colocar o que fez essa relação acabar, o que fez não dar certo, né? Tanto do seu lado, quanto que essa pessoa possa ter trazido, porque isso vai ajudar no seu lado emocional a lembrar disso nos momentos que você estiver em crise, estiver um pouco mais sensível, e também evitar com que você fique caindo nas mesmas perguntas que já foram respondidas, que você vai percebendo que você só esqueceu, né, ou ao longo da relação, ou quando a relação chegou ao final. Uma terceira parte é você lembrar quem você era antes dessa relação, ou quem você é além dessa relação. Então, voltar para os hábitos que te fazem bem, reservar um tempo que for possível para ir para esses hábitos novamente, principalmente relacionados à parte artística, atividades físicas que são muito importantes para esse momento, e para você também ir criando um outro grupo, né, outras pessoas que você possa ir se conectando, porque normalmente quando dói muito é porque era uma pessoa muito importante para o nosso dia a dia. Então, você se nutrir de outras relações que vão, né, te nutrindo, além dessa relação que você perdeu, te ajuda a ficar mais fácil o processo. Uma outra dica de você perceber que isso pode tomar tempo e que não tem como, independente dos estudos, né, na área de psicologia, nenhum psicólogo consegue dizer quanto tempo leva para a gente se curar de um término, de um fim de uma relação, né? Principalmente dependendo de como foi esse fim. Pode se pensar que esse fim, às vezes, vai também te facilitar o seu processo de individuação, né? A gente fala muito que o coração partido, às vezes, é o início realmente de um processo de individuação, que é o quê? Que é o processo de autoconhecimento, que é você se sentir convocado a se conhecer e perceber o que te faz único, o que te nutre, né? Quem é você no mundo? Normalmente a gente começa essas perguntas quando a gente tem essa grande dor de um término. Então, às vezes, pode ser, né, lembrando que 95% da sua psique é inconsciente, pode ser
que seja algo que o seu self acabou criando, né, co-criando com você. O self é essa figura do nosso inconsciente, acabou criando essa situação para que você começasse o seu processo de autoconhecimento, começasse algum reequilíbrio que você estava precisando muito. Agora, para finalizar, eu quero trazer para você as 5 fases do luto. Lembrando que, assim, não é que você passou uma fase e que aí você não volta para a primeira, né? É realmente um processo cíclico. Todo o processo de cura, transformação, processo cíclico. Então, pode ser que você volte, mas você vai voltar com outro ponto de vista, ou com um sentimento, talvez, mais digerido dentro de você de tudo o que aconteceu. Então, a primeira fase do processo de luto é a negação, isolamento, que a gente fala. Então, você nega, você finge que aquilo não está acontecendo e você pode até se isolar das pessoas, isolar no sentido de você não contar para alguém que aquele relacionamento teve fim ou não querer ver as pessoas por um tempo para não confrontar com essa verdade. Essas fases do luto eu vou fazer um outro vídeo explicando mais a fundo como que você pode ir lidando com cada uma dessas fases, tá? A segunda fase é a raiva. Então, porque você começa a perceber que aquela pessoa não tá lá e volta para aquela primeira dica que eu dei pra você com relação ao apego. Então, você começa a ter raiva porque você estava apegado, porque é normal ser apegado numa relação que você tinha algum afeto envolvido. Então, vai ter essa fase de raiva. A terceira fase é a fase da barganha. E aí a gente volta para a primeira e segunda dica que eu dei, porque nessa fase da barganha fica muito mais fácil você querer voltar a falar com a pessoa, querer saber como que ela tá, porque você começa a ficar tão difícil que você prefere ter ela de volta a qualquer preço. Então é importante ter aquela listinha, né, que foi a segunda dica, para você lembrar disso. A quarta fase é a depressão, que é a fase mais triste, né, que você acaba chorando muito, pode ser uma fase um pouco mais desafiadora, e se ficar muito desafiador, lembrar de pedir ajuda, né, de um profissional com relação a essa fase. E com todas as outras, mas principalmente com relação a essa fase, porque pode te tornar improdutivo e pode fazer com que você se agrave nas outras áreas da sua vida. E o quinto, finalmente, é a aceitação. Você aceita que aquela relação teve fim e entende, né, emocionalmente, não só racionalmente, o porquê daquela relação ter durado mais. Lembrando que toda relação dá certo pelo tempo que for, né? Então deu certo, só acabou não fazendo mais sentido depois de algum acontecimento ou alguma mudança. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido pra você, siga esse canal, coloca o sininho porque sempre tem vídeos novos por aqui. E também pode sugerir temas ou questões que você achou que você gostaria de se aprofundar, né, que eu trouxe aqui também nesse vídeo, ou para próximos. Um beijo!